Eu acho que a gente vai começar então a nossa meditação. Aproveitar que o pessoal está chegando, né? Aí a gente lembra do propósito, né? Da dedicação da nossa meditação e também da respiração de Santiago. Hum?
Então, lentamente nós vamos voltando. Então, hoje a gente ficou de continuar aqui com outro tratamento que o Dr. Padilha propõe no livro Fundamentos da Medicina Tradicional Oriental. Tratamento relacionado às enfermidades mentais. A gente vai direto para a parte que se refere a tratamento no livro, porque a gente mais ou menos repercutiu assim, o que seria as enfermidades mentais e um pouco do que leva as pessoas a enfermar mentalmente, né? E a gente olhou bastante esse aspecto social, né? E hoje ainda eu vou trazer para vocês uma leitura do Dr. Gregório Taubin. É um livro escrito em 68, que me foi emprestado pelo Dr. João Elias, né? Que era esse Dr. Gregório, ele é um dos precursores da acupuntura na Argentina. A Argentina ela começa bem antes do Brasil, bem antes, 20 anos, né? Mais ou menos, formalmente, né? Então, e aí eu estou saboreando esse livro aqui. Vou arranhar um pouco aqui, porque tem um espanhol para vocês aqui de alguma outra palavra que eu não consegui entender. Mas o fato é que ele nos traz, assim, ele também vai fazer uma abordagem interessante, assim, né, da visão da medicina chinesa, e inclusive para a gente certificar de que a gente está fazendo as coisas certas. Mas o principal dele é que ele traz um pouquinho da história aqui, nos parágrafos curtinhos aqui, da acupuntura. Aí eu vou dar uma lida depois para vocês aqui, para a gente... porque como a gente está gravando, né? E a gente está transcrevendo, essa parte eu considero que a gente nunca falou muito, assim, formalmente da história da acupuntura, da medicina chinesa. A gente teve uma longa introdução a partir do livro do Dr. Padilha, mas, assim, alguns elementos históricos de quando que ela vem para o Ocidente, como que aconteceu, enfim. Aí o Dr. Gregório traz nesse livro aqui, e então eu vou trazer para vocês isso também, mas ele também se refere aos aspectos do Shen, do psiquismo, e o fato, né, do meio circundante ele ser importante para não regularidade, para não condição sadia, tanto da mente como do corpo físico. Então, voltando aqui para o Dr. Padilha, né, ele vai propor 3 linhas de atuação. Ele vai propor potencializar o pensamento, a ideia, conectar o pensamento com a ação. Então, um pouco daquela abordagem que a gente fez no encontro passado, né? O sujeito enfermo mentalmente, ele está muito nesse mundo abstrato, no mundo das ideias, ele tem dificuldade em concretizar, ele se sente incapaz de concretizar o seu desígnio, e ele, pouco a pouco, ele vai gerando essas dificuldades, né, de aterrissar, de realizar, de estar de acordo com o seu desígnio. Então, aqui ele propõe essas 3 linhas. Né? Então, a primeira, quando ele fala em potencializar o pensamento, ele diz assim: a posição que o homem ocupa no universo é dada pela energia original. Então, a gente tem lá as 3 energias hereditárias, né? E ele vai se referir à energia original, que o anima e que esta matizada por sua cultura e por sua herança.
Então, esse aspecto da nossa cultura e da nossa herança. Porém, a essência do ideal do ser procede da ideia que o universo tem sobre esse homem. E tudo isso está transitado pelo canal de Tumai, que é quem vincula a energia original. Então, ele vai começar lembrando de Tumai, né? Então, ele diz assim: em qualquer instância desse canal, podemos atuar para reforçar o ideal do sujeito. Mas ele sugere mais precisamente Ming Men, 4 de Tumai, porta do destino. E ele lembra, é a porta da vida por onde se introduziu e onde reside especificamente esse ideal do sujeito. A ideia que ele tem do universo. Então, ele vai trazer essa referência maravilhosa de Tumai, né? Que é esse canal, então, onde a gente, e aí aqui, especificamente o quarto de Tumai, Ming Men, esse ressonador, acho que a gente já falou bastante por aqui, né? Ele fica na altura de Shenshu, que é transportar para oferecer ao rim. A gente, em geral, localiza a última costela, a costela mais inferior, e dirige um traço reto até o centro. A gente encontra 4 de Tumai, e a 1,5 nós encontramos Shenshu, transportar para oferecer ao rim. Então, vocês lembram que aqui, em 4 de Tumai, é onde a gente tem esse momento concreto, né, do abstrato, do aspecto yang, profundo, e o surgimento de um novo ser. Ele vai se dar ali nessa região do Ming Men. E por isso que ele tem esse nome, Porta do Destino. E ele sugere também, ainda dentro do canal de Tumai, Lin Tai, 10 de Tumai. Lin, de espírito, Tai, terraço do espírito. Não precisa falar muito, né? O nome alquímico já nos mostra, né? O terraço do espírito é esse local onde o espírito se aterra, aonde ele reside. E ele sugere aqui, então, em Ming Men ele sugere moxa indireta, que é aquela moxa 9 aproximações 3 vezes. Já em Lin Tai, então, puntura, e depois que retirou, não é a moxa sobre a agulha, é depois que retira a agulha, essa moxa indireta no 10 de Tumai. O 11 de Tumai, vocês lembram que ele fica ali entre a última vértebra cervical e a primeira dorsal. Então, a gente desce uma vértebra, a gente encontra o 10 de Tumai. Então, a primeira atuação a segunda ação é conectar o pensamento com a ação. Aí ele diz assim: evidentemente podemos atuar em muitos lugares, porém há duas funções que se encarregam de unir e mover. Unir e mover. Inkeu e Yankeu. Os dois ressonadores, os dois vasos maravilhosos, né? Que são responsáveis pelo equilíbrio
do Yin e o equilíbrio do Yang. E na sequência, Yin Oe e Yang Oe, que unem. Então, o que equilibra e o que une. Equilibrar o Yin, equilibrar o Yang, e unir o Yin e unir o Yang. Então, a gente atuaria... aqui me fez lembrar o doutor, que foi professor do doutor João Elias, né? Que abria e fechava com vasos maravilhosos. Isso é abrir e fechar. A gente abre, por exemplo, por Yin, equilibrando, Yin Keu e Yang Keu, e fecha unindo. Então, tu aqui, nesses ressonadores, tu tem já um tratamento completo. E daí a gente pode dizer, mas e o Shen? Onde está o Shen, o psiquismo aí, né? Total Shen, total psiquismo relacionado, porque aqui a gente está falando em equilíbrio do aspecto pensamento com o aspecto ação. Então, quais são os ressonadores, né? Meipan, 6 de mestre do coração, barreira interna, que pertence ao Yin Oe. Waiguan, 5 de terra, barreira externa, que pertence ao Yang Oe. Então, Oe é união, Yang, união do Yang. Yin Oe, união do Yin. Na sequência, Zhao Hai, 6 de Yin, pertence ao Yin Keu, e Shen Mai, 62 de bexiga, pulso do início, pertencente ao Yang Keu. Keu é equilíbrio, né? Então, Keu, Yin Keu, equilíbrio do Yin, Yang Keu, equilíbrio do Yang. Então, ele diz assim, esses 4 ressonadores vão se encarregar de conectar a ação tanto Yin como Yang, e de equilibrar a ação tanto Yin como Yang do organismo. Então, além do aspecto Yang amplo, né, que é a função do ser, o seu desígnio, né, nós temos a mesma representação do espaço, do universo, internamente, né? Então, ele diz que em Zhao Hai, puntura profunda, de uma só vez, e deixar a agulha sem manipulação. Então, é uma puntura profunda, de uma só vez. Então, ela puntura, ela bem localizado, e a puntura vai até o osso do calcâneo aqui. Tem um pouco de divergência sobre a localização desse ressonador, mas eu diria para vocês assim, pelos longos anos que eu atuo, essa orientação do Dr. Padilha da localização, ela funciona e funciona muito bem. Ele traz os efeitos, assim, inclusive imediatos, né? Às vezes, quando a pessoa não chega assim, com necessidade de ter. Sim. Zhao Hai tem divergência da orientação do Dr. Padilha com o livro do Paulo? Em relação à localização? Deixa eu ver o do Paulo aqui. Zhao Hai, Rim, azul. Já estou aprendendo que as páginas estão de acordo aqui com o do Paulo, o Zhao Hai, é bem próximo ao maléolo interno. O Dr. Padilha é uma depressão que ocorre entre o maléolo e onde a pele troca de cor ali. Vocês podem se autopalpar assim para ver. Ele tem senão aqui em cima, tu toca direto no ossinho que tem aqui, onde está apontado pelo Paulo. Não quero divergir do Paulo. Ele chega a dizer aqui, ó, o Paulo, né? Depressão abaixo do maléolo medial, olhar notas. Só que na figura está bem
na linha do maléolo. Então, para mim, ele fica aqui no meu pé, no caso, ele fica bem no meio, entre aonde o pé troca de cor e a parte inferior do maléolo interno. Mas a localização daqui é um com, 2 dedos, baixo. Uhum. 2 dedinhos. Um com. Mas cabe a gente... tem que ser o da pessoa, né? Então, eventualmente, a gente vai... Eu sempre dou uma palpada para localizar ele. Eu não conturo ele sem localizar ele. Assim, eu vou ali, percebo aonde ele está e daí eu faço a contura. E tem pessoas que é diferente, é incrível. Assim. Então, às vezes, tem uma diferença ali. Né? Então, é bom a gente localizar bem, até porque, como é uma contura profunda, nesse caso, né? Quase todos os casos, a contura profunda. Tem muitos que a gente busca uma manipulação e uma tonificação, né? Então, ele é bom localizar bem ele. Juca, eu queria fazer uma pergunta. O que seria essa questão de abrir com uns e fechar com outros? Faz em 2 vezes separadas, é isso? Essa expressão o Dr. Padilha não usa aqui nesse tratamento, né? Eu citei ela. No caso, é assim, eu tenho um tratamento para a pessoa e ela tem dores também no joelho, ela tem problema estomacal. Então, eu vou iniciar abrindo com 2 vasos maravilhosos, nesse caso, Inqueu e Anqueu, quando eu cheguei à conclusão que o tratamento da pessoa é esse. Faço as culturas intermediárias, então, faço 12 de Renmai para tratar o estômago, faço 9 de baço pâncreas, 34 de VB para tratar o joelho, e encerro com Wai Guan e Mei Quan, lá com 6 de MC. Então, abre com um, fecha o outro. Depois tira na ordem inversa. E aí ele sugere, então, o Shen Mai com moxa, Shen Mai 62 de bexiga. Então, aqui trata Yin com agulha, que é Yin, e trata o Yang com moxa, que é Yang. A moxa é Yang. Né? Tem essa natureza Yang. Então ele diz assim, o Yang se administra com Yang, moxa, e o Yin se administra com Yin. No caso de Nei Guan e Wai Guan, somente se puntura por meio de Wai Guan, aprofundando-se até chegar no Nei Guan. Então a gente vai localizar Wai Guan, faz a puntura, se a puntura for correta, ela vai chegar em Nei Guan. Por que ela é correta? Porque, eventualmente, a gente não localiza muito bem, ela não vai chegar em Nei Guan. Ela vai ser interrompida aqui pelo ossinho aqui da fíbula. É fíbula esse aqui, tá? Rádio e a fíbula. Ulna, desculpe. Fíbula na perna. O rádio é a ulna. Eu sempre confundo os carpos com tarsos também, né? Aí depois que, tanto caso de síndrome do túnel do carpo, aí eu decorei. Mas já tem que decorar todos esses nomes dos pontos em chinês ainda, que eu já não consigo. Agora eu vou ter que fazer anatomia e eu tô ralado. Na anatomia eu me nego. A anatomia, depois que a gente é obrigado a dar uma estudada nela, a gente começa a gostar.
Quando a pessoa te fala que está com um problema em determinada coisa, você se alegra assim, opa, isso eu sei. É que nem epicondilite, né? A pessoa diz, eu tô com uma epicondilite, né? Daí tu fica assim, mas aonde que... Né? Aí depois de um tempo tu estuda e percebe que esse osso do cotovelo aqui, essa proeminência, se chama epicondilite. E aí a inflamação desse osso aqui é que gera essa... E é também conhecida como cotovelo de tenista. É a doença dos tenistas, né? Então, tanto o esforço específico da raquete de tênis, eles atingem a doença, a lesão por esforço repetitivo deles ocorre nessa região, por isso que é chamada assim também. Mas a gente não sabe tudo, então às vezes o que acontece? A pessoa vai falar e a gente pede para a pessoa explicar e a gente pode dizer, eu nunca ouvi falar, pode me explicar. Aí tu já perdeu uns 10 pontos com a pessoa ali de cara, né? Mas não tem problema, tá? Porque a gente não é especialista, né? A gente não vai... Nós não somos de uma área específica que tem que saber absolutamente tudo, né? Mas a gente, quando a pessoa nos mostra e diz aonde que é, a gente vai pelo menos saber que ali passa um trajeto de canal, né? Nesse nosso caso aqui, o triplo enriquecedor, ele passa exatamente ali naquela região. E aí a gente já sabe que pelo triplo enriquecedor alguma coisa a gente já pode fazer porque está no trajeto do canal. Então, se a gente no mínimo usar um ressonador à água, a água acalma o fogo. Então, nós temos uma IT ali, né? Então, é um exemplo aqui, né? A gente está abrindo várias janelas aqui na nossa conversa de hoje, né? E ele sugere, então, puntura do externo até o interno, né, que é de Weiguan até Meiguan, porque o que está justificando que o sujeito não dê canalização para a sua ideia é a relação que tem do exterior até o interior. A pessoa estará cada vez menos pendente do que acontece no exterior e se reafirmará na sua posição interior. Aqui é profundo, né? Embora pareça que está tendo só uma explicação aqui da barreira do externo. E Meiguan, a gente está, na verdade, aqui percebendo que é um aspecto que as grandes filosofias do mundo inteiro, as tradições antigas vão falar, né? Do silêncio, da meditação, da oração. Tudo isso tem um aspecto de reafirmar a posição interior. E não é que vai se abster do que acontece fora. É que não se tem uma ação responsiva para cada circunstância que ocorre fora. Então, a gente não é arrastado por cada situação que surge. A gente vai ter, se a gente está numa posição interna fortalecida, a gente vai ser capaz de ajudar as outras pessoas a partir de um ponto de lucidez. E não um ponto onde a gente vê a ação e é arrastado junto e quando vê está embolado com aquilo, sem nenhum meio hábil para ajudar para que aquela situação melhore. Então, esse aspecto do fortalecimento interno é para que a nossa capacidade externa seja lúcida e possa realmente gerar benefícios. No encontro passado, no final, eu passei para vocês ali, entre eles estava o Meiguan. O Meiguan, ele é quase que infalível, assim, ele vai, as pessoas, mesmo para questões de grande ansiedade momentânea, vamos dizer assim, a pessoa está se preparando para uma prova, para uma audiência, para alguma coisa que ela vai precisar estar muito bem, mas ela está ansiosa ao ponto que ela está projetando o que vai acontecer na mente dela, ao ponto que ela quase não consegue dormir, porque ela fica imaginando o que vai acontecer naquela circunstância.
Parecido com um jovem quem vai prestar vestibular, assim. Tu não tá só com... Ó, a Salete chegando aí. Tu não está só... também chegou a Patrícia, né? Merli também. O que acontece com esse jovem, né? Com essa pessoa que vai fazer a prova? No lugar dela estar preocupada ali com o conteúdo que ela vai prestar para fazer a sua prova, a pessoa está ali preocupada com todas as consequências, lembrando das vezes que aquilo não ocorreu da maneira como se esperava, pensando nas pessoas que também não tinham conseguido, ou naquelas que conseguiram e o que elas têm de melhor daquilo, né? Por que uns conseguem e outros não conseguem. Então, gera um nível de ansiedade em torno daquilo que o conteúdo quase que se abstrai. Muitas vezes tu está lendo um texto, preparando o concurso, a prova, e a tua mente, ela realmente não está ali. Ao ponto que tu terminou uma página, tu precisa voltar, porque ou eu estava adiantando coisas, ou a minha mente estava em fatos do passado. Então, o Lei Quan, ele, sempre que vocês receberem a presença de jovens, assim, ou de pessoas que vão passar por provações, vocês podem utilizar ele. E, inclusive, eu oriento vários, assim, que já passaram pela consulta, a fazer uma automassagem nele. Sempre que sentir que está nervoso, que está naquele momento ali, a pessoa faz uma automassagem. E vocês mesmos, assim, vão passar por uma pequena aprovação, assim, que às vezes a gente tem no dia a dia, assim, que vai precisar aqui não está mexendo um pouco, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente pega e se automassagia ali. Pode massagear junto o Aiguan também, se quiser. Vocês imaginem que aqui, né, a gente vai estar acomodando ali, né? A gente está acomodando aquele espírito no interior para que ele... e com isso a gente vai ajudar a acomodar o coração, o corpo mesmo que estava todo estranho, porque a gente ia ter que passar por aquela aprovação. Aí os resultados são muito rápidos, assim. Juca, então seria aquela de a gente apertando e massageando. Uhum. Pode ser isso. De pinça, né? Pode ser. Isso. Uhum. Fiz muito essa semana. E funciona, né? É incrível. Funcionou. Então, ele está sugerindo uma primeira abordagem de potenciar o pensamento através de Tumai, 4 de Tumai e 10 de Tumai. No segundo momento, conectar o pensamento com a ação através de Lei Quan, Wai Guan, Zhao Hai e Shen Mai. São esses 4 ressonadores que abrem os vasos maravilhosos. E terceiro, ele vai propor fazer florescer a verdade, recuperar a sinceridade. Daí aqui a gente tem um ressonador que a gente muito comenta, né? Que é o 17 de Rei Mai. E tem esse nome, é o centro da sinceridade. E que, além de tudo, é o ponto Mo de mestre do coração. Vocês lembram que a gente falou no encontro passado, no tratamento daquele outro, o tratamento mais recente do livro A Enfermidade Hoje, do Dr. Padilha. E esse livro ele é mais antigo, né? Ele já é ali do final da década de 1 a 10, ali do ano 2000. Então, por que ele é o Mo, né? Ele está em cima do Mestre do Coração. Né? E aí se viu que o canal principal do Mestre do Coração vai aqui da apófise inferior aqui do externo até 22 de Rei Mai, que é o nosso gogózinho ali, né? Onde fica a glote.
Então, esse é o trajeto principal. As demais ramas são ramas secundárias, inclusive onde a gente encontra os ressonadores do mestre do coração. Vocês sabem que quando vocês estiverem com os ombros muito cansados, o pescoço bem endurecido, essa massagem também funciona. Ela é como automassagem, né? Ela vai unir esse yin e esse yang, né? Para que o yang também não suba, não. O Zalhai, ele também poderia, né? Mas atuar distal, né? Mas nesse caso tem muitos ressonadores. Então, recuperar a sinceridade, porque esse é o ponto mo do mestre do coração. E o mestre do coração, a gente precisa sempre relembrar o papel dele. O papel dele ele é um ministro, né? Então, ele tem o papel de depurar as informações que vão chegar para o imperador, para o coração. Então, ele, ao mesmo tempo, né? Ele não pode enganar, mentir. Porque se o coração também não tem acesso à informação mínima adequada, o coração ele pode ser impactado, né? O imperador pode ser impactado. Então, esse mestre do coração ele não pode mentir. Ele pode depurar as informações para que elas cheguem da melhor maneira possível. Então, ele precisa ser leal, né? E com isso, essa lealdade, a sinceridade, vai permitir que o reinado, que nesse caso é um corpo humano, ele viva harmonicamente com saúde. Se o método utilizado é através da mentira para si mesmo, esse método ele vai ter uma hora que ele colapsa, né? Porque chega uma hora que a gente não sabe exatamente qual o nosso desígnio, qual a nossa função. Então, essa recuperação da sinceridade. Geralmente, quando eu falo do centro da sinceridade, aqui desse ressonador, eu sempre faço ressalvas assim para a gente ter cuidados, assim, né? Porque eventualmente ele desperta uma sinceridade que a pessoa não está preparada e ela chega a eu não sei, a gente também nós não somos os todo-poderosos que podemos conseguir fazer com que as coisas aconteçam numa ou noutra direção. Mas digamos que a gente não esteja preparado para lidar com sinceridade, a gente vai colapsar todo o sistema. Então a gente pode sempre ter um cuidado assim, para que a pessoa, que ela tenha uma porta de saída quando ela se depara com... Né? Que todos nós temos, se a gente pensar sobre as nossas vidas, assim, tem coisas que a gente certamente fez ou está fazendo que muitas vezes não é exatamente o que o nosso coração sente. Então é bom que a gente faça transições sem grandes alardes, né? Para que a gente então possa estar, né, nessa condição sincera. Então não adianta, porque em geral muitas vezes o que acontece é que a pessoa vê em outras pessoas o objeto da sua não sinceridade, né? Eu sou assim porque afinal você me fez tudo isso durante todo esse tempo, ou a gente tende a apontar fora, e às vezes a ideia de sinceridade é chegar e dizer um monte de coisas para outra pessoa que a gente considera que seria. E o aspecto prioritário aqui não é esse. O aspecto prioritário aqui é uma mudança interna que muda a nossa energia e, portanto, o meio também sente essa mudança. Ele não necessita de palavras que sejam ditas com o dedo em riste, né, para outra pessoa, mas ele precisa de um aspecto interno, assim, né, e aí quando esse aspecto interno ele ocorre, imediatamente as pessoas do entorno elas percebem pela energia.
É um pouco que nem esses dias uma pessoa me trouxe aqui uma situação, né, de separação e a preocupação com o filho, né? Daí ela me disse, mas eu não disse nada disso que eu estou te falando aqui para ele, estou falando tranquilo, assim, a forma que tu vai dizer, certamente vai procurar fazer da melhor maneira possível. Só que o importante é que a tua energia ele vai refletir, a criança vai refletir a tua energia. A criança não... as nossas palavras é como um vento que passa, assim. Elas vão perceber a nossa energia. Então, muito importante que a gente... E esse exemplo da criança, da mãe, é o exemplo que ocorre com os adultos também. Todos vocês já devem ter passado por experiências onde a mesma situação e a energia era outra, assim, havia ali uma energia, numa situação era uma situação boa, todo mundo alegre, a mesma experiência, e tinha ali alguma coisa que depois, conversando, ou depois a pessoa mais tranquila acaba comentando, mas a energia, sem nenhuma palavra que diga eu estou sentindo tal coisa, é perceptível, né? Então, o aspecto energético que ocorre a partir da nossa mente, né? Não é desassociado, né? Ele é muito importante. Então, quando a gente sentir que a coisa não está bem, assim, né? Não só nessas horas, mas a porta de saída é o silêncio, é a meditação, é a respiração. Não é a gente engatar porque às vezes a gente tenta resolver a situação que está nos deixando aflitos, e esse resolver é no mundo causal. Então eu vou lá e tento com tais palavras dizer tal coisa que então vai resolver e pronto. Então isso até pode ocorrer, porque às vezes a situação é uma situação que envolvia que a gente desse uma informação para alguém que aquilo resolveria a situação, porque afinal tinha, né, mente, corpo, em relação ao que acontece, ela vai ser decisiva. E por isso que tem tradições que, vamos dizer assim, que tem situações que só rezando mesmo, só orando, né? E aí, inclusive, os aspectos não causais acontecem. Aqui na nossa tradição se diz assim que é para... Nosso lama sempre diz, quando vocês rezarem pedindo alguma coisa para o Rinpoche, vocês cuidem, porque acontece. Então, às vezes a gente vai pedir uma coisa assim, vamos dizer, não está muito achando que vai acontecer, né? E então, se a gente rezar do fundo do coração, as coisas acontecem. Então, vocês imaginam que dentro da tradição de cada um, assim, o que mais confia quando a gente reza, é bom que a gente... Porque o rezar é essa conexão com o que tem de mais profundo no universo, né? Esse contato direto, assim, é o WhatsApp online, assim, né? Com o céu, com o aspecto primordial. Então, é bem importante que a gente não perca essa possibilidade, porque às vezes a gente vai olhar situações que a gente está vivendo e a gente vai fazer todas as contas, vai olhar todo o mapa, os atalhos que podem ser tomados, os desvios de rota, planejar absolutamente tudo, e aquilo não dá resultado. E a gente já vê isso no próprio planejamento. Não, aqui vai chegar aqui, não vai acontecer. Então aí, quando a gente vê que a mente ordinária, nossa mente que faz raciocínios, planejamentos, ela não está funcionando, a gente pode sugerir essa meditação, esse relaxamento, e pode sugerir a oração, né, dentro da tradição que a pessoa mais se conecta. Porque isso... Esses dias mesmo eu vi um caso, assim, né, uma mãe com um filho já de perto de 40 anos, e
E ele, assim, com comportamentos muito agressivos desde os 20 anos com ela e o marido. E ele diz que é uma mente brilhante, ele é extraordinário, assim, de inteligente. Mas assim como ele tem essa capacidade, imediatamente ele vira e ele vai para um outro caminho, fica agressivo, enfim, né? E aí eu fui ouvindo a história, fui ouvindo, eu não tinha nenhuma dica objetiva para a pessoa do que ela deveria fazer. Não tinha assim como dizer, quem sabe, né, ele entra para um curso, né, faz tal coisa, quem sabe ele, pela habilidade dele, ele não vai estudar em tal lugar. Então eu fui ouvindo toda a história, eu cheguei à conclusão de, olha, tu tem alguma proximidade com alguma tradição, com alguma religião, né? Ela disse, não, eu sou católica, né? Quem sabe tu assim aprofunda a tua oração, né? Tu ora com todo o teu coração, desejando que tenha um direcionamento melhor para esse fato, né? E então foi a única ferramenta que eu tinha. Pedi para a pessoa rezar. E na verdade deveria ser a principal que a gente deveria usar, mesmo que as situações não fossem difíceis, né? Mas a gente vive um tempo assim que a oração ela foi bastante deixada de lado, assim. Ele rezava toda noite, todas as orações ali católicas, né? E ele lembrava mentalmente de todas as pessoas que ele queria que aquelas orações atingissem. Ao ponto que ele dizia assim, não é que me acordei de madrugada, tinha esquecido de incluir o fulano nas minhas orações e acordei de noite. Aí fiz de novo as orações, porque afinal eu tinha esquecido. Eu achava aquilo muito bonito, assim, dele, essa fé que ele tinha, né? E ele tinha uma fé muito grande na mãe dele, né? Minha avó, que era benzedeira, né? Minha avó também utilizava as orações cristãs e benzia muito, assim, então ele tinha uma fé muito grande nela, né? E ela era uma matriarca, assim, daquelas que todo mundo perguntava a ela qual o rumo para cada situação, com quem casar, com quem não casar. A minha mãe, esses dias, ainda se queixou, disse, não, ela era muito metida, tua avó. Não, ela com calma. Mas a minha mãe tinha, falando sobre isso, ela se metia em tudo, né? E os guri, né, que era meu pai, iam falar tudo para ela, né? Então, daí ela já vinha com opinião, ó, a avó disse isso, daí tu não podia nem dizer que não era, que ela já tinha dito que era para ser numa direção. Abri essa janela aqui, só que eu lembrei aqui da minha avó também sempre benzia, né, com o terço, e estava sempre com aquele terço na mão, assim, né? Era uma praticante, assim, bem. Mas essa conexão hoje em dia, ela parece que ela está um pouco, o mundo moderno parece que não nos autoriza, né, ter essa conexão espiritual, parece assim, como, né? O mundo está aí, tudo está andando e tu está aí meditando, rezando. Não, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai estudar, né? E então é muito comum isso, assim, né? O pessoal que vem para cá fazer retiro, às vezes, é comum a gente ouvir deles dizendo, fui falar com a minha mãe, e ela disse, mas cheio de coisa para fazer aqui, tu tá aí sentado sem fazer nada. Né? Parece que não é permitido, assim, né? Um amigo, né? Eu vi que a André levantou o dedo, já te passo a falar. Um amigo que, não vou dizer a função dele, porque senão eu denuncio quem ele é, mas ele em retiro, e ele vem de uma ciência exata, assim, né? E aí, ele, na metade do retiro de 6 meses, ele pediu para o Lama que ele queria sair. Ele disse, olha, eu estou aqui há 3 meses, em vários momentos eu só vejo contas e pensando no cartão. Então, mesmo a pessoa numa ação nobre, né, de retiro, eventualmente a mente dela vai achar que ela está, tipo assim, o que eu estou fazendo? Eu deveria estar trabalhando, produzindo, precisaria estar alimentando a minha conta corrente, né? Onde já se viu.
Mas a notícia boa é que ele fez o retiro todo e não aconteceu nada. Ele continua igual, no sentido lá fora, né? Mas ele é um grande praticante, assim, com uma mente brilhante e ajudou muito aí no retiro. Os retiros ajudam muito. Pode falar, André. Juca, esse ponto, o 17 de maio, para quem está em qualquer processo, tá, de autoconhecimento, e no processo de autoconhecimento, né, que tem toda a questão de retorno para o interior, ela vai se deparar com muitas questões, né? Se fala popularmente nas sombras. Eu te pergunto, uma automassagem, é bacana a pessoa se automassagear ali para que ela tome contato e vá fundo, já que ela está por conta própria de um processo de autoinvestigação? Eu faço isso em mim. 2, 3 eu estou aqui assim. E quando eu vejo, eu já fiz assim, né? Às vezes eu estou numa situação que a minha expectativa é que eu atinja um ponto sincero que seja satisfatório, não que resolva todas as coisas, mas que pelo menos internamente me fique bem. Então eu seguido me vejo massageando. E além de que ele é o cardiorrespiratório, né? Então a gente já ajuda nesse aspecto também. Pode falar, Tatiana. Eu há muito tempo já tinha ouvido falar assim que a gente tem aqui atrás o timo, e aí era para dar umas batidinhas assim, né, com os dedos. E há muitos anos atrás, quando eu ouvi isso, eu tinha dor nessa região, me doía. Ficava uma dor física mesmo, mas que não tinha nada, mas doía, apertava assim, doía muito, muito, muito. Acontece assim. Tem uma linha dentro da acupuntura, né, que trabalha com esse aspecto do diagnóstico a partir da localização da dor, né? Então, tem dor aqui, ele já vai dizer, não, aqui é o centro da sinceridade, aqui é o molde de mestre do coração, aqui é o dial superior cardiorrespiratório. Então eu já sei que ali, né, tem alguma coisa, então eu posso atuar a partir desse elemento diagnóstico, né? Esse ponto ele fica muito dolorido quando a pessoa está com algum desequilíbrio relacionado a ele ali, né? O cardiorrespiratório, a gente vai fazer massagem, a pessoa tira a mão, né? E ela relata uma agulhada, né? E a gente pega uma outra pessoa que não tem desequilíbrio, ele vai lá, aperta, massagem forte ali, a pessoa segura bem, né? E ele é dolorido mesmo. A pessoa tá com dificuldade, ele vai sentir dor. E nesse caso, a Tati provavelmente examinou a pressão, estava com os exames em dia, mas podia estar relacionado a esse aspecto mesmo do campo das emoções, né? Podia estar com algum momento assim que exigia, né, que ela estava lidando. Crise de asma também, né? Então ele diz, passou. Diz assim: recorremos a esse ponto para que o mestre do coração não se converta em um competidor do imperador, mas em um servidor fiel, e que o sujeito não precise recorrer à mentira para manter sua dissociação e aceite sua posição de falsidade como um passo prévio para entrar em um nível de sinceridade, para que, assim, seja o que fizer, muito ou pouco, esteja de acordo com a sua ideia. Esse muito ou pouco é bem interessante também, né? Porque a gente fica imaginando assim, muitas vezes quando a gente raciocina sobre essa questão da sinceridade, sobre o nosso desígnio, a gente pode pensar que a gente está no lugar
totalmente errado ao lugar que a gente deveria estar. E aí a gente pensa que a sinceridade viria, então, com uma mudança brusca, radical, de emprego, de família, de local, de moradia. Eu preciso ir para outro país, eu preciso mudar todas as minhas relações. Porque o ponto importante é que a gente nunca está no lugar que não deveria estar. Né? Se a gente está nesse local, se a gente está num determinado perfil de relações, de trabalho, foi um processo natural, né? Que a gente tem toda a responsabilidade. Então aqui, às vezes é dado o exemplo aqui, né? Que não adianta tu transmigrar, né, de local físico se o aspecto interno, mental, ele continua. Então a gente lembrar disso, assim, né, que a gente pode estar fazendo o que estiver fazendo, assim, naquele local nós podemos, a partir dessa sinceridade, se posicionar de um jeito que a gente vai estar com a nossa energia, com a nossa saúde mental em dia, e vai ajudar todos os que estão no entorno. Porque é uma questão, isso gera uma presença, e essa presença, ela, no mínimo, ela instiga os demais a olhar e agir. Então a gente vai construindo, os nossos olhos vão construindo o tempo todo, né, o que acontece. Então nós podemos construir positivamente aquilo que, a partir do ponto que a gente está. E quando a gente muda esse olhar, o aspecto externo também muda. Que ele é construído a partir do aspecto interno. Então, a mesma paisagem, a gente olha um dia, no outro dia vê que a mesma paisagem, a gente construiu ela de uma maneira diferente, ela já se altera, ela é uma outra paisagem. Então, sempre... Eu sei que eu trago vários conteúdos aqui para vocês, mas eu imagino que a gente precisa raciocinar sobre isso, porque senão a nossa leitura seria muito rasa, né? Então a gente ali se debateria. Vocês notam assim, né, no caso dessa senhora aí, vocês perguntam, mas não tem pontos para ajudar ela a se tranquilizar? Sim, foi feita a devida acupuntura para ela ficar melhor, mas ela tinha essa angústia muito profunda onde a gente pode sugerir aquilo que a gente faz aqui no nosso encontro. A gente, né, dedica, a gente, de certa forma, está orando, né? Através da meditação, né, que é um momento nosso orante aqui. E a gente, com isso, esse momento ele é muito mais para nós do que para as pessoas que a gente raciocina. Porque quando a gente está olhando para outras pessoas que precisam, desejando a elas lucidez, a gente está automaticamente também se colocando nessa posição mental de lucidez. Então, é o nosso remédio. Então, a gente pode orientar as outras pessoas também a esse remédio da oração. Então, ele diz, para que assim, seja o que fizer, muito ou pouco esteja de acordo com sua ideia. Puntura oblíqua, descendente e moxa indireta sobre a agulha. Ou seja, enquanto a agulha estiver no local, aplica-se moxa indireta no ponto. Então ele diz, resumindo, o tratamento global de qualquer tendência ou de qualquer enfermidade mental que se enfoca globalmente numa perturbação dos níveis de pensamento, ação e sinceridade é feito dessa forma. Ling Tai Ning Nem, Tumai, vasos maravilhosos, Yankeu, Inkeu, In Ue, Yang Ue, e Shanzong, 17 Reinar. Então, são duas abordagens terapêuticas para... Né? Nós podemos, por exemplo, se a gente eventualmente ver que não está
andando no ritmo que a gente desejava através de uma abordagem, que foi vista no encontro anterior, a gente pode trabalhar com essa abordagem. E em termos de puntura, e às vezes a pessoa não tem muita afinidade com massagem, que foi o caso do tratamento anterior, assim, que a base é a massagem. E a pessoa não tem essa afinidade, ela não tem essa predisposição. Então, a gente pode trabalhar com esse outro tratamento aqui. Mas, em geral, ele é um tratamento. Ele ajuda bastante, assim. Trabalhar com 4 vasos maravilhosos é uma... Se a gente olhar... A gente passou por eles, né? Vocês lembram que a gente olhou cada ressonadora de abertura de vaso maravilhoso e as suas funções, assim. E não é à toa que a gente brincava de que tu atuando só a partir deles, tu já tem um grande resultado. A gente brincava até do Celso lá na branquinha, né? Escrito atente através de vasos maravilhosos, né? E que aquilo já era, né, muito, né? Então, aqui ele está trazendo essa abordagem, né? Eu estou um pouco nervoso, eu vou massagear meu Neifan aqui, porque eu vou ter que ler em espanhol aqui. Vou ter que ir lendo e traduzir rapidamente aqui, né? Vamos lá. Eu vou pegar uma partezinha, senão as nossas aulas ficam muito técnicas, né? E vou pegar a parte da história da acupuntura hoje, e se a gente não conseguir avançar muito, daí a gente pega uma outra partezinha. Para quem chegou depois, foi me emprestado o livro do Dr. Gregório Taubin. Ele foi escrito em 68, portanto, um ano após a minha chegada aqui na Terra, né? O Dr. Gregório escreveu esse livro aqui, por isso que eu achei interessante. Então aqui ele vai contar um pouco da história, né? Eu estou aproveitando aqui, porque daí a gente já grava, já relata. Então a origem da acupuntura se perde no tempo da história da humanidade. Se considera a prática e a teoria médica mais antiga que vem perdurando através dos séculos. Várias centenas de milhares de mil, vários cientos de miles de anos. Acho que é. Mas aqui ele vai dizer que mais de 2000 anos antes de Cristo era utilizada as condições, foi registrada a sua utilização e sua aparição nos mistérios da relação com o nascimento do pensamento e da civilização. Então ela tem essa relação com os registros, né, então, aquilo que a gente sempre conta aqui, né, de mais de... no Meidin ele fala em 2900 e alguma, que foi o diálogo entre Tipo e Huang Di. Podemos afirmar que uma terapêutica como a acupuntura, cujos resultados não forem efetivos, não se permaneceria por tanto tempo, através de todo esse tempo. Então, ele ressalta aqui esse aspecto da permanência dela, né? Desde a mais antiga, da maior antiguidade, os chineses observaram que cada vez que um órgão do corpo humano estava alterado no seu funcionamento por qualquer razão, certos pontos da pele se apresentavam sensíveis, se evoluíam sensíveis. Esses pontos, ao ser tocados pelas agulhas primitivas de pedra talhada, provocavam uma erupção espontânea de enfermidades orgânicas precisas. Então, olha só, eles usavam pedra polida sobre o ponto, gerando
uma ferida. Dessa genial observação, feita por algum médico primitivo, foi cada vez mais aprofundada, com a paciência e a minuciosidade chinesa. Então eles começam, então a Tati ali apresentava aquela dor, eles furunqueavam ali e geravam uma lesão. Havendo constatado essa relação entre a ferida de um ponto sensível da pele e o machucado de determinadas afecções, os médicos da época passaram a aplicar essa forma grosseira de acupuntura. Apesar de que os resultados confirmam a ideia, constataram que as feridas provocadas por essas agulhas primitivas eram muito grandes. E então eles procuraram obter instrumentos mais delgados, mais finos para punzar, para apunturar. Com isso chegaram a descobrir que não era a ferida provocada pelo machucado, né, que ele fazia, e sim a excitação de certos pontos de localização e muito precisos e muito pequenos na superfície. Então eles foram vendo que não havia necessidade daquela grande extensão, né, que eram pontos pequenos. Começou a se utilizar estacas de bambu muito afiadas, espinhos vegetais, pontas de ossos, espinhos de pescado, etc. Então, quando a gente passa, esses tempos eu estava passando por um cactus aqui com o Antônio, que tinha uns espinhos gigantes, e o Antônio disse, olha, aquilo ali tu poderia fazer acupuntura, né? Esse foi o raciocínio que eles tinham, né? Então, eles começaram a usar o bambu, eu tinha informação, assim. Mas aparece a agulha, Chen, propriamente dita, que foi primeiramente de bronze, logo de ferro, feitas com calibres cada vez mais pequenos, de ouro e de prata, e de ouro e de prata se utilizava em certos países. Se origina assim o nome da medicina milenar. Chen e Huxui, a medicina das agulhas. A medicina das agulhas. Batizada mais tarde de acupuntura. Então ela começa com o nome a medicina das agulhas. E depois ela passa a ser chamada agulha e puntura. Feita pelos padres jesuítas de Pequim no século XVII. No século XVII ela passa a ser então chamada de acupuntura. Os documentos que citam suas fontes se encontram entre os mais antigos da cultura humana, entre os mais antigos que a cultura humana já produziu. A primeira obra de acupuntura publicada, obra fundamental que foi assegurada a conservação e transmissão dessa ciência até nossos dias e possibilitou o livro de medicina mais antigo que se conhece na atualidade. Se remonta de 2.500 anos antes de Cristo, durante o reinado do imperador Huangti, que é aquele que do Neijing, né? Se intitula Ling Chou Tin. Esse é espiritual, o aspecto espiritual, né? É o seu significado literal. E se compõe de 2 livros, né? Distintos, Neijing. E o livro, que é um livro do interior, onde se descreve os diferentes órgãos e suas múltiplas relações e as técnicas de acupuntura e simples perguntas, aquele diálogo que o Tipo faz com o Wendy, que seria um comentário explicativo
do anterior. Então ele diz, se trata de uma obra gigantesca, relatada na forma de diálogo entre o imperador Huangdi e seu médico, Qipo. O primeiro interroga e, ao responder, o segundo expõe todas as bases, regras e sutilezas da medicina chinesa e especialmente da acupuntura. Com o correr dos anos, os textos que foram queimados por motivos políticos, logo reconstituídos em forma deficiente pelos copiadores que deformaram certas características dos ideogramas. Sofreram danos consideráveis ao suprimir aspectos sutis, porém importantes do texto. Apesar disso, esta obra fundamental continua praticamente em toda na acupuntura conhecida, e os novos conhecimentos não vão modificando em sua essência seu conteúdo, que permanece como guia de referência para os acupunturistas orientais de nossos dias. Existe uma tradução ao francês editada que tem o seguinte nome, agora em francês, Les Livres Sacrés de Médecine Chinoise. Aqui depois eu escrevo para ti. Esse livro, então, ele é de 1957. Posteriormente, em 73, vocês veem que uma tradução do Neidin, do francês, de 57, ele está citando aqui, né? Mas depois nós vamos ver que a medicina chinesa chega antes na França. E, posteriormente, no ano 73, o Dr. Nguyen Van Gi, o Van Gi que a gente fala, né, que é contemporâneo do Dr. Padilha, começou a publicar uma edição comentada desse livro, tratando de encontrar a tradução dos textos originais para manter sem alterados conceitos, para manter sem alteração os conceitos expressados nos ideogramas primitivos. Então, durante largo tempo da acupuntura, foi uma ciência transmitida oralmente de padres e filhos, e de professores e alunos. De pais e filhos, professores e alunos, desculpa. E a partir do 10º século depois de Cristo, que apareceu várias escolas que seguem as diretrizes particulares de seus professores, de seus maestros. Estas novas aquisições são geralmente complementares ao Neidin, como lâminas descritivas indicam as suas lâminas descritivas indicam a localização dos pontos, técnicas particulares para colocar as agulhas e etc. Nessa época, Wei Wang, para facilitar o entendimento, realiza em bronze a estátua de um homem parado em tamanho natural. O homem de bronze, onde os pontos de acupuntura figuram como pequenos orifícios sobre a sua superfície. Se recobrem todos os orifícios com cera e um homem de bronze vestido com papel que moldeia a parte íntima. O estudante deve colocar as agulhas exatamente no orifício preciso que lhe indica o examinador. Ao mesmo tempo, deve recitar um texto verificando que indica a localização exata do ponto, as diferentes enfermidades que pode curar, a profundidade em que deve colocar colocar a agulha, a exatitude em introduzir as agulhas depende desse exame. Então eu pensei que a gente podia fazer um exame parecido, assim, um selo de bronze, daí se tentar, não está vendo ponto, se tentou e não conseguiu, aí eu ganho o certificado ou não ganho o certificado. Podia ser. Os ocidentais consideram a acupuntura como uma prática primitiva.
teve uma certa, como se fosse a ideia de, tem um nome para isso, assim, uma certa marginalidade, né? Durante muito tempo, superstição e marginalidade durante muito tempo. Afortunadamente, os jesuítas e alguns diplomatas, como recorda Solé de Morran, se interessaram por esse estudo, traduziram os textos e os introduziram no Ocidente. Porém, essa tarefa a ser realizada por sinólogos e não por médicos trouxe suas inconvenientes. Ao traduzir os ideogramas chineses, que expressavam uma noção científica da língua poético-mística, foi alejado, né, foi deixado da realidade que tratavam de transmitir. Nos últimos anos, a revisão dos velhos tratados em justa expressão tem colocado a acupuntura como uma ciência médica e científica à parte, né, da sua aparência mística, misteriosa e esotérica. Na França foi concedida a primeira obra de Dabre, La Medicina entre os chineses. Então, na França, a primeira obra, 1863. E como esse autor não formou discípulos, foi caindo rapidamente ao esquecimento. E o diplomático francês Solé de Morran, que é atribuído a ele, né, o mérito de ter introduzido e divulgado o conhecimento dessa milenar ciência de curar entre os franceses e o mundo ocidental. Então, vocês lembram no início aqui dos tratamentos, a gente trouxe Solé de Morran, e eles vão atribuir a ele a ocidentalização da acupuntura. O Gregório, depois na apresentação dele aqui, ele foi um dos fundadores da Associação Argentina de Acupuntura, se não me engano, em 57. Então, aqui no Brasil, vocês lembram que o Dr. João Elias foi um dos fundadores e foi ali na década de 80, né? Então, nós temos aí mais ou menos uns 23 anos depois, muito parecido com a homeopatia. A homeopatia, ela já havia sido reconhecida na Argentina na década de 60 e aqui no Brasil foi em 82. Atualmente a acupuntura tem se tornado um instrumento na China, Japão, Vietnã, Coreia, Rússia, Romênia, Alemanha, França, Itália, etc. Aqui a gente imagina que ele está escrevendo em 68, né? 1968. Então ele está comentando. Vejam que poucos países a gente tem. Aqui é China, Japão, Vietnã, Coreia, Rússia. A China, o Japão, a China, Vietnã e Coreia, eles já tinham isso na sua origem. Até tem uma discussão de quem seria aonde teria surgido, né? O Japão vem no século VIII, mais ou menos. A Rússia, então, não tem ideia. Romênia, Alemanha, na Europa aqui, Alemanha, França e Itália. Realizando importantes trabalhos de investigação, distintos congressos de informação e divulgação e publicações em várias revistas e distintos idiomas sobre o tema. Nosso país, aqui então ele vai falar da Argentina. Aqui tá certo. O iniciador do movimento foi o Dr. José Alberto Revuelto, que fundou em novembro de 55, em Buenos Aires, a Sociedade Argentina de Acupuntura, que continua seu trabalho ininterruptamente até os nossos dias. Nos mesmos 1900, desde o ano de 59, todos os anos, ocorrem cursos formativos e informativos para médicos, com o objetivo de divulgar os conceitos básicos de acupuntura e capacitar os profissionais em seu exercício.
desde 64 se edita a revista Acupuntura, que foi a primeira publicação mundial em língua castelhana e que expressa em suas linhas todas as inquietudes que surgem dentro da atividade da Argentina da acupuntura. Depois ele tem umas coisas que eu vou trazendo, eu vou pensando aqui para a gente, que tem assim o conceito, né? Qual a definição de acupuntura? O que seria a verdadeira acupuntura na China? Rapidamente aqui, que a gente tem 2 minutinhos só. Então ele diz assim, a verdadeira acupuntura na China está baseada nas seguintes premissas fundamentais. Na energia, o Qi, que condiciona a vida. Energia Yang, Yin e sua circulação. Yin e Yang em sua circulação. Existência dos pontos chinos, chineses, e seu agrupamento em sistemas Qings, vasos e condutos por onde circula a energia. Vasos e condutos. Então ele não se refere aqui a meridiano, né? Terceiro, a teoria dos 5 elementos e a interrelação entre os micro-organismos, o microcosmos orgânico com o macrocósmico telúrico. Então aqui nós estamos falando, né, dos 5 reinos mutantes e a sua inter-relação com o aspecto cósmico. A doutrina dos pulsos como método para diagnosticar os desequilíbrios energéticos por meio do estudo desses pulsos. E quinto, o diagnóstico da enfermidade baseada nos seguintes passos: escutar, sentir, interrogar e palpar. Escutar, sentir, interrogar e a palpação. Depois ele continua explicando aqui no meio hoje. Depois ele fala da teoria da acupuntura. Eu acho bom trazer essas outras abordagens aqui para a gente... né, isso nos prepara, né, para... Então, a gente está seguindo isso aqui, né? Nosso curso é a base... A base está aqui, né? Vai nos faltar essa parte de pulso, a parte de prática propriamente dita. Muito bem. Temos ainda nem um segundo para perguntar. Vocês acham que vale a pena a gente ir pensando partes aqui desse livro e trazendo de quando em quando? Mas eu vou dar uma filtrada antes, não vou trazer assim, coisa que a gente já viu, né? A primeira edição dele, então, foi em 68, depois uma em 70, 73, 76, 78. E a última, a segunda e última aqui, 83. Talvez a que a gente está aqui seja de 83. A segunda, 83. Então ele estava falando com a gente aqui em 83, vamos dizer assim. Vamos nos despedir. Por algum momento pensei que tinha travado a câmera aqui. Está todo mundo paradinho. Então, boa noite. Quem deixou isso não tinha dado sensação já está perdido. Deixou isso um bom final de sábado para vocês. Bom final de semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, queridos.